Salve, rapaziada, beleza? Muito boa noite! Estamos chegando aí para mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vamos juntos até as 9 da noite com os principais destaques desse programa de hoje. Então, vamos lá, saber os assuntos que teremos no programa desta noite. Vamos lá. A gente vai falar bastante sobre a Fórmula 1 que teve testes aí no Bahrein. Tem também a questão de tudo que está acontecendo aí nas categorias pelo mundo. Tem também algumas questões de bastidores para a gente poder trazer para vocês, além, claro, da sua participação aqui conosco em todo o território nacional. Eu tenho aqui comigo essas pessoinhas que vão aparecer aqui na tua tela agora, né? Nós temos aqui o César Augusto e temos aqui o Eduardo Couto. Vamos lá, os destaques iniciais de cada um. Começando com o Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. E aí, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, gente. Destaque da semana são os testes. O pessoal começou a fazer os testes lá no Bahrein. Eu vou dar um destaque rápido que também lá no Bahrein está disponível a vacinação para as equipes, membros, inclusive pessoal de imprensa, todo mundo envolvido no cerco da Fórmula 1, aquela cambada de gente, apesar de ser gente reduzida, é um grupo enorme. Só nas equipes aí vão aí algumas centenas de pessoas. E o governo do Bahrein, que claro está com vacina sobrando, como todo país rico do mundo, está lá liberando as vacinas para galera que vai permanecer aí durante os testes até a corrida, que vai ser lá no final do mês. Muito bem. Meu caro César Augusto, o seu destaque inicial, por favor. Meu destaque inicial é o seguinte. Eu quero avisar que nessa semana teremos a estreia da nova temporada de Drive to Survive no Netflix. Então, se aquela temporada de 2020 que a gente viu que foi maluca, você vai ver os bastidores num computador perto de você. Muito bem. O negócio é o seguinte, você aí do outro lado da tela, você precisa consertar ou comprar uma lavadora? Não esquente a cabeça. Liga para o Hospital das Lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, aqui você encontra muitas opções de máquinas de lavar, de marcas como Brastemp, Electrolux, Consul e Panasonic. Se interessou? Então liga lá. Fale com o Alexandre pelo telefone DDD, código de operador é 15 98 135 28 25 98 135 28 25. O DDD é 15. Hospital das Lavadoras, cuidando da saúde da sua lavadora. Muito bem. Vamos lá então para a gente falar do primeiro assunto do programa de hoje, que foi o nosso querido fim de semana aí, 3 dias de teste, sexta, sábado e domingo, para encher linguiça. Essa aqui é a bem da realidade. Porque todo mundo aí começou a fazer aí alguns testes aqui, outro ali, algumas equipes fazendo uma coisinha para cá, uma coisinha para lá. E no fim das contas também, achei que foi muito até desnecessário. Para 3 dias só, deveria ter sido mais, até pelos dias que as próprias equipes vão ficar até a corrida do dia 28, né? Então até achei estranho você ter 3 dias só. E no fim das contas, a gente não sabe quem tá melhor, a gente não sabe quem tá indo muito bem, e principalmente tem aquela questão da Mercedes. Será que ela tá fazendo suspense? Será que ela tá fazendo jogo sujo? Será que ela está fazendo algo diferente? E aí eu vou deixar pros amigos falarem aí. Antes, só fazer um adendo. Vocês estão percebendo aqui que não tá tendo numeração normal do programa, né? Vocês estão ligados, né? Teve um probleminha aqui na numeração aqui em cima. Eu estou com uma numeração improvisada. Eu espero que semana que vem eu já esteja tudo restabelecido, tá? Vamos lá. Eduardo Couto, você, por gentileza. Primeiro eu queria falar que essa iluminação ficou bonita, realça os seus olhos, entendeu? A sua napa fica maravilhosa também.
a sua napa também fica melhor. Também, tem essa parte. Ai. Aí, fique tranquilo que a sua beleza tá realçada. Mas vamos falar desse fim de semana de testes. Cara, foi bonito, foi legal. Sexta de madrugada, porque, putz, também os testes são às 4 horas da madrugada, né, cara? É um negócio meio complicado, entendeu? Concorrência bacana pro hora 1, entendeu? Bom. Você tá valendo, né? Quem sou eu pra julgar, né, Brasil? Quem sou eu pra julgar? Enfim, prossiga, Eduardo. Prossiga. Eu não sei o que consegue ser mais sonolento. O teste da Fórmula 1 com 4 horas, às vezes só sem carro na pista, às vezes por 30 minutos, ou um jornal de 2 horas. Eu realmente tenho lá minhas dúvidas. Mas isso é só um detalhe. Mas tem coisa melhor. Nesse horário da madrugada tem uns filminhos bons até, pô. Vamos respeitar que não podemos falar no da horário. madrugada, salva. Não podemos, mas tem uns filminhos até cults que não são pesados, que são melhores. Passa só de madrugada também. Cara, vamos assistir como é que é o Soprano. É mais interessante, filme de gangster. Vamos assistir uns Sopranos, As Sete Palmos. Pô, daí certo. Então. Mas eu... Survive pra você assistir. Na temporada passada, é verdade. Se você não estiver com namorada, essas coisas, aí você pode pegar um documentário desse, mas tudo bem, beleza. Ou então férias com ex também, tudo faz. Mas aí... Vamos falar sério, vamos falar. Vamos voltar ao assunto, vai. Vamos voltar ao assunto. Vamos lá, olha. Vamos dar um giro aqui, como cada um usou os tokens, que é a única coisa certa que a gente tem até agora, né? A McLaren pegou o motor da Mercedes, então ela acabou realizando algumas mudanças ali e gastou os 2 tokens para botar o motor no carro. Que realmente eu não entendo isso. Você precisa de 2 créditos para tirar um motor e pôr outro. É porque são 2 ações, né? Tirar um motor aí por outro. Aí são 2 tokens, né? Por ação. Não, mas, token, tem uma explicação. O carro da McLaren foi muito elogiado por causa do difusor traseiro. Com o motor Mercedes, o difusor traseiro ficou mais bonito e mais eficiente aerodinamicamente falando. E tanto que a McLaren fez mais voltas, fez 129 na sexta-feira, fez 129. Quem fez mais foi a Alpine com a Red Bull com 139 voltas na primeira sessão da sexta-feira. Opa, então já vimos melhor, ó. E tá aí detalhe dessas a AlphaTauri, a equipe gastou os tokens na parte frontal do carro. Aí melhorou o bico e a suspensão dianteira. O bico que melhorou muito nos últimos anos. A gente já o César falou de filme da madrugada. Tinha aquele bico ali que realmente parecia uma outra coisa. Deram uma melhorada, agora ele tá um pouquinho maior. Tá um negócio mais interessante. Sim, é verdade. Não tá mais tão... Bom, deixa pra lá. Não podemos falar nesse horário. Tudo bem. E tá aí, é o desenvolvimento. A Alfa Romeo também fez a parte frontal no carro, mexeu no bico e também mexeu numa parte aerodinâmica do carro. Eu tô olhando pra cá porque minha cola tá aqui, tá? Tá. Eu tô olhando pra cola. Não sei isso de cabeça, não tem problema. Ok, não tem problema. Se o pessoal falar, ele tá olhando pro lado, ele tá olhando o quê ali, né? E a Red Bull não revelou onde gastou os tokens. Entendeu? Provavelmente os tokens tomaram uma Red Bull e saíram voando. Não, gastaram olha a piada que o cara me solta, velho. Não, os tokens da Red Bull gastaram na parte traseira. Eles tiveram... essa aí eu não sabia. Foram os tokens mais elogiados, porque o difusor traseiro da Red Bull seguiu, foi o que fez melhor performance do que o da McLaren. E depois dos dois, da McLaren e da Red Bull, ficou a Alpine. Só que a Alpine fez mais um token para fazer no aerofólio traseiro. A McLaren fez outro token para melhorar o motor e o aerofólio traseiro também.
Agora, Eduardo, as equipes candidatas ao título tiveram bastante problema, né? Talvez o maior problema é a Mercedes. A Mercedes foi problemática. Eu acho que. O que eu acho que a Mercedes fez, eu acho que ela mexeu demais no carro. E eu acho que ela perdeu aderência na pista, pelo menos por enquanto. E aí o desafio dela é acertar essa aderência na pista. A gente teve a Ferrari, que já saiu rodando na sexta-feira, mas a Ferrari é uma equipe que gosta de rodar, né? Vocês sabem disso, é uma equipe sim, com certeza. que tem sempre alguém para rodar. Antigamente era o Vettel, que toda vez que chegava numa Mercedes dava uma rodadinha. E agora, é sério, né? No ano que ele tava disputando o título, toda vez que ele chegava lá, tava quase passando no Hamilton, ele rodava. Ele não aguentava a pressão. Não, ou ia pra grama também. Tem mais ia essa. pra grama também. Entendeu? O problema é que hoje é grama, entendeu? Não é brita. Porque aí ele tinha perdido o campeonato no meio do ano nessa brincadeira, entendeu? Se fosse brita, ele já ficava logo. Acabou. Resumindo o que o Eduardo está querendo dizer, a Ferrari é aquela que corre como nunca, mas não ganha como sempre. Perde como sempre. Exatamente. Mas no mais, né, Eduardo, o grande ponto é que é o seguinte, não teve mudança em porcaria nenhuma, né? Essa aqui é a grande realidade, né? Tipo, evolução aqui e ali que não vai fazer, teoricamente, diferença nenhuma na prática. Praticamente. Só fechar aqui os tokens aqui da galera, rapidinho, só pra não faltar nenhuma equipe e nego depois vir encher, vir puxar minha orelha. A Mercedes aqui, rapidinho. Fez alteração na parte traseira do carro e basicamente foi isso. A Alpine, o César já falou, pegou a parte traseira. A Aston Martin pegou basicamente a parte do ano passado, mas acabou pegando... a parte traseira também. A parte traseira também, outro difusor também. A parte traseira também, mas ele pegou uma brecha no orçamento, porque como saiu da Racing Point para a Aston Martin, né, ela conseguiu usar uma brecha do regulamento, ela conseguiu mexer mais no carro com relação ao ano passado. A Haas não utilizou os tokens disponíveis, ela não utilizou mesmo e não deve utilizar, porque acha que o carro desse ano ela não vai conseguir melhorar o suficiente para conseguir boas pontuações, boas posições no grid, e prefere focar no carro do ano que vem. Espero que o carro do ano que vem mereça algumas vitórias e que vença algumas corridas, porque senão tá jogando token fora à toa. A Williams gastaram apenas um token, o outro eles não falaram para onde que foi, mas parece que eles também não vão utilizar. Também mexeu na parte traseira. A Ferrari, basicamente, fizeram tudo ali na parte frontal. E aí é isso. No geral, pouca mudança, a gente não vai ver mudança ainda, a gente só vai ver mudança no próprio Bahrein, mas no final do mês, na corrida, que é onde efetivamente a gente vai ver como é que estão os carros na pista. Basicamente, depois do primeiro e segundo treino livre, eu coloco o segundo na conta, porque a gente nunca sabe que tipo de problema os carros vão enfrentar no primeiro treino livre. Ele pode bater, ele pode quebrar, ele pode ter algum tipo de problema, pode te dar uma bandeira vermelha, alguma coisa que a gente não consiga efetivamente ver os carros em ação, ou tem algum carro eliminado cedo logo no primeiro treino livre, e aí no primeiro e segundo treino livre a gente já consegue ver efetivamente como é que estão os carros. Tem uma primeira classificação que a gente vê efetivamente qual o limite de cada um desses carros, limite de velocidade, limite de pista, até onde ele consegue levar até frear, se ele consegue frear mais para frente ou mais para trás, se ele consegue, como que ele consegue, por exemplo, sair, se ele sai mais de traseira, se ele sai mais de dianteira, né? Essas coisas que a gente consegue ver mais efetivamente na classificação quando os carros efetivamente chegam ao limite. E depois a gente vai ver na corrida para ver como é que o carro se comporta, já um pouco mais devagar, mas efetivamente é onde a gente testa muito mais a confiabilidade do carro do que o limite do carro. E aí é na corrida que a gente vai ver essa confiabilidade funcionando, principalmente porque se a equipe identifica problemas durante o treino livre, ela ainda consegue levar o carro para a garagem e mexer no carro. Muito bem. Só para acrescentar, né, o final de semana da Fórmula 1 foi marcado também por conta da morte dos maiores locutores, né, da história da Fórmula 1, né, mais de 30 anos, né? O nosso querido... Murray Walker. Exatamente. Né? Murray Walker.
Ele que fez parte também nos videogames, na época do Fórmula 1 Manager, também fez parte também na série, lá na época do PlayStation 1, em 99 até 2001. E um cara que passou por 2 emissoras, também trabalhou muito desde a época com o pai também, né? Então teve uma contingência muito grande como narrador, né? Ele que dizem a história que era muito próximo mais ao Damon Hill do que ao Não, é ao verdade. romance, Ele era próximo. porque Nessa história, o AVC até tem uma anedota, porque quando a Pizza Hut pediu para gravar o comercial com o Damon Hill, eles gravaram o comercial com o Damon Hill e o Murray Walker em 96. Tem no YouTube o comercial até. E tem outra. Quando o Damon Hill ganhou o título em 96, no GP do Japão, depois que o Villeneuve bateu, ele chegou, o Damon Hill na linha de chegada, e o Murray Walker falou: eu vou parar de narrar e assistir. Era notável isso. o curioso é que ele, né, o Eduardo, 2 pontos que eu acho que são muito importantes. Não era um cara que gritava nas suas narrações, porém tentava se expressar de uma outra forma, como por exemplo, na vitória do Rubinho, que inclusive nessa corrida ele foi muito criticado por conta de ter errado o nome do piloto na partida, na primeira curva entre Schumacher e o Fisichella. Então isso também gerou algumas críticas de aposentadoria, que ele poderia se forçar. E a última narração que ele fez foi na vitória do Mika Hakkinen no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que foi a última vitória do Mika Hakkinen na carreira. Qual é o tamanho do que ele tem e como essa situação na carreira se levou tão longe há tanto tempo, e se talvez ele poderia ter levado de outra forma, de outra maneira, enfim. Qual é o peso do que o Walker tem hoje em dia? Cara, ele talvez seja o Galvão, né, local, sabe? Eu acho que ele tem esse o peso. De vinhetas de podcasts sobre Fórmula 1 lá fora, inclusive da BBC já usou, né, narração quanto, né, do Moore, quanto do Galvão e tal, né? Então, assim, eu vejo que é uma grande perda, assim, eu sinto falta e parece que tá chegando a hora, porque a gente tá sentindo agora nos últimos anos efetivamente o pessoal que fez a televisão acontecer. Eu não tô falando da galera dos anos 50 que veio do rádio, não sei o que e tal, mas que vem ali da popularização da TV, que dos anos 60, anos 70 e tal, e que depois consolidaram o esporte, porque o esporte ao vivo na televisão temporadas inteiras, né, mais próximo, dos anos 80 pra cá, né, de ter muitos jogos nacionalmente transmitidos pro mundo inteiro e tal, né, começa efetivamente a ter isso nos anos 80, né, mais globalmente falando. E essa galera tá começando a ir embora, né, uma galera que na época já era alguns mais, outros menos experientes, essa galera tá começando a ir embora e a gente tá sentindo agora esse pessoal se despedindo da gente, né? Chegou a hora e acho que a gente nunca teve tanta gente da televisão indo embora como a gente tá vendo agora. E isso eu acho que é uma marca do tempo, porque a televisão é uma mídia que não tem 100 anos e que, se você for observar, em algumas categorias de transmissão de televisão, como esporte, programa sobre esporte, algumas coisas mais mundiais, são 40 anos pra cá. E efetivamente, se o cara era o jovem lá com seus 30, 40 anos, né, 30 anos, assim, um jovem já experiente para estar na televisão e comandar, uns 40 de já ser um narrador mais experiente que foi chamado ali e tal, o pessoal tá chegando aos 80, tá chegando aos 90, sabe? Então esse pessoal tá começando a ir embora, e com esse pessoal indo embora, a gente começa a sentir. É muito triste a gente ter que ver pessoas desse porte indo embora. Mas detalhe curioso é que o Moore Walker, ele começou
a narrar na primeira temporada completa da Fórmula 1 em 1978. Uhum. Até meados de 2001. Né? Então é bastante tempo. Se a gente olhar aqui no Brasil, e olha que o Brasil nós tivemos pelo menos uns 6 narradores diferentes narrando a Fórmula 1 na história aqui no Brasil. Sem contar a era da Indy. Sim. Né? Eu queria até lembrar, assim, ele tinha um jeito, assim, de narrar que era meio estranho, né? O Senna, quando bateu na saída do túnel ali De Mônaco. de Mônaco, né? E depois o próprio Schumacher bateu no mesmo lugar, né? E anos depois, né? Isso quase 20 anos depois, já no final dos anos 90 ali, ele narra praticamente do mesmo jeito. Ele chega e fala: "Oh, it's Schumacher!" Pô, é bizarro. Ele fala assim, começa a se deixa eu... tal. Não, e tem outra coisa. O Murray Walker, na imprensa britânica, quando ele fazia esses erros de gravação, esses erros de informação, era chamado de Murrayism. Era um Murrayismo, porque ele sempre dava um jeito de errar alguma coisa. Por isso que ele virou, vamos dizer assim, uma marca registrada na televisão britânica, e até porque a narração dele era da BBC, mas era retransmitida para a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E não era retransmitida para os Estados Unidos, porque a ESPN americana tinha como comentarista, naquela época, e já estava muito tempo na ABC, o Jack Stewart. Ainda, sem contar que na carreira dele, nós tivemos aí Marty Bundle, teve... Pô, poderia listar aqui vários que já tiveram com ele na sucessão. Não, James Hunt, na carreira dele teve o James Hunt em 1980 e o Jonathan Palmer nos anos 90 até a chegada do Marty Brundle na TV em 97. Exatamente. Então, assim, é um peso grande que o jornalismo perde, que o esporte perde de alguma forma. E agora, se não me engano, quem está atualmente na Fórmula 1, lá para a Europa? Na TV britânica, para a transmissão mundial, é o Marty Brundle e o David Croft. Sem contar que nos programas pré-corrida e pós-corrida é o Ted Kravitz e o Simon Lazenby. Sem contar Johnny Herbert e Damon Hill. Agora tem o Karun Chandok. E esse que eu me lembro de cabeça, porque às vezes eu assisto porque eu tenho um apreço pela imprensa britânica, porque eu não tenho paciência com o narrador brasileiro. Então, vocês sabem disso. Então, era essa equipe que tá na Sky Sports, que transmite para todo mundo e tem até o melhor dos momentos no YouTube aqui do canal da Fórmula 1. Mas, César, tem outro ponto que eu acho que é bom falar também, que é o seguinte. A narração brasileira tem uma característica muito própria do estilo do rádio. Até se você pegar a entrevista do próprio Paulo Soares para 98 de Belo Horizonte, ele costuma dizer que o estilo que você faz da Fórmula 1 no rádio, que você tem que levar para a televisão, porque você sabe que o estilo vai ter que pôr em algum momento da tua carreira. Você não tem o que fazer. Tá? Então, assim, quando a gente vê esse estilo de narração do rádio para a televisão, é uma coisa que lá nos países europeus, no Reino Unido, principalmente, o estilo de narração do rádio para a televisão, eles não conseguem diferir tanto, porque o formato é outro, o estilo é completamente diferente, a pegada é completamente outra. A escola de narração é uma outra linhagem. Eu acho que tem uma diferença. O Brasil, a narração é mais descritiva, enquanto no Reino Unido, na França e na Itália, a narração é mais comenta os fatos da corrida, durante a corrida. Eu já ouvi a narração da BBC no rádio, a BBC 85 Live, eles comentam durante a corrida e quando tem algum lance que aparece na tela, dão esses gritos que o Eduardo citou do Murray Walker. Aquela coisa toda. Mas aqui no Brasil você narra mais descrevendo os fatos, porque às vezes o rádio
é mais acessível. Sim, principalmente. E muitas vezes a maioria dos narradores que se consagraram hoje na televisão vieram do rádio, então é natural que você puxe um pouco do rádio para a televisão. O próprio Éder Luiz falou isso também várias vezes durante esses tempos. O que para mim acaba sendo um problema quando você... Que assim, eu gosto das duas. Eu acho que as duas são válidas e eu acho que tem espaço para as duas. O problema é que quando aqui no Brasil a gente tem uma única rádio transmitindo a Fórmula 1, me gera um pequeno problema, que é o seguinte. A narração que tem pro rádio hoje, aqui no Brasil, se você tá acompanhando na TV, ela é ótima, porque ela comenta o assunto, ela tá conversando, e ela traz um negócio menos descritivo, mais comentado, como é feito no Reino Unido e alguns países da Europa, né? Até a Espanha é feito assim também. E aí me falta uma narração mais descritiva para quando, por exemplo, eu tô num lugar que eu tô sem acesso à televisão, eu conseguir enxergar aquilo que eu não estou vendo. Porque eu não tô vendo a ultrapassagem. Não adianta você me falar que o cara fez um X, porque fazer um X é muito... Quantas vezes você viu? Quantos X você consegue ver diferente? Pô, foi no meio da pista, ele passou no final, foi no meio da reta, foi no final da reta, foi no início da reta. Onde que foi? Sabe? Eu preciso enxergar isso. Tem uma descrição melhor. E isso eu acho que falta. Eu acho que tem espaço para as duas, desde que você tenha opções, que atualmente falta bastante no Brasil. Mas também a escola de cada narrador, quando vai para a transição de televisão e rádio, sempre ficam naquela dúvida. E agora? O que eu faço? Eu boto um estilo de uma forma para levar para a televisão ou uma vai a outra? Como eu lembrei aqui do amigão Paulo Soares, ele falou assim, chegou num ponto da carreira que ele pensou e falou assim, cara, vou ter que me focar na televisão porque no rádio não dá para eu fazer duas coisas juntas. Porque uma hora vai chegar num ponto que você vai ficar... como eu posso dizer a palavra? Automatizado. Não sei se é essa a palavra. E você se perde um pouco do... É automatizado mesmo. Que você perde um pouco o seu estilo, a sua forma, enfim. Aliás, amigão, um grande abraço para você, viu? Se estiver acompanhando essa live aí, uma referência. Um dos maiores profissionais, narradores da história da televisão do Brasil e que narrou a Fórmula 1 pela Rádio Record. Inclusive, recentemente, agora, nesse final de semana, o Egon postou um vídeo no YouTube que é uma relíquia, que é o Paulo Soares fazendo um boletim para a Rádio Record e TV Gazeta. Meados de 88. Olha como são as coisas, Brasil. Como era feito um boletim de, sei lá, 1 minuto e 30 para postar na televisão. Via Rádio Record. E o que eu sinto falta é um acesso um pouco maior, né? A ESPN ainda é um canal meio de difícil acesso, né? Porque ele raramente está no plano básico da TV Paga e você tem que pagar um pacote esportivo que às vezes é uma facada nas costas de muita gente. Então, e eu fico bastante irritado esses grandes profissionais acabarem tendo menos visibilidade por questões financeiras, né, cara? Então. Não, e não é só isso também. O pacote da ESPN é muito caro. E às vezes eu assisto a ESPN americana no Watch ESPN. Só passa de madrugada também. E aí fica, como é que você vai... E aí quando quer cortar alguma coisa, você quer ver um Sport Center americano do Scott Van Pelt, aí você não consegue porque o pacote é caro demais. É duro isso. A questão de TV paga no Brasil hoje ainda é bem complicada. Até pela questão do tempo que o Grupo Globo teve parceria com a NET, com a Sky. Então eles se beneficiaram disso. Não, e a Globo foi dona da NET, né, um tempo. Então. Foi dona. Então, aí isso acaba atrapalhando até as próprias emissoras de se auto-evoluírem, de se auto-crescerem de alguma forma. É ruim para todo mundo, é ruim para o mercado, é ruim para a televisão, é ruim para qualquer tipo de coisa que você vai fazer como um pacote básico. Quem lembra do Fox Sports, que está aí perto de fechar as suas portas? Quanto tempo levou para conseguir entrar nas operadoras? Teve que sacrificar
um canal de automobilismo, teve que sacrificar o Speed por conta disso. Quer dizer, por conta dessa questão que foi um mal muito grande que fez para a TV paga. Essa parceria do Grupo Globo, ou seja, o dono de muitas operadoras de TV paga. Isso atrapalhou todo mundo. Todo mundo. E vai continuar atrapalhando. Vai continuar atrapalhando. Porque não é porque está saindo dos eventos agora que vai abrir um espaço grande da TV aberta para renegociar um valor de um canal desse, da outro, daquele outro e tal, justamente por conta disso. Porque tudo que aconteceu lá atrás, o preço está se pagando agora. Essa que é a grande realidade. Né? E isso que é um ponto que eu venho falando aqui faz tempo. O problema da Globo ter atrapalhado o esporte no Brasil hoje é muito por conta disso. Pegou um evento aqui, pegou um evento ali, ajudou ali, e você atrapalhou os outros canais a crescerem, a desenvolverem, a colocar a cultura esportiva de uma forma decente. Só para terminar, né? O boxe é o maior exemplo disso. No final de semana eu estava acompanhando uma luta de título mundial, lá dos pesos pesados, que teoricamente poderia caber em TV aberta, em qualquer uma. Mas por quê? Ninguém se interessa porque a Globo pegava tudo e não dava vontade de as outras comprarem. E aí você não evolui o esporte, você não evolui, não dá contingência de audiência para ninguém, e depois você reclama que as outras não dão audiência para outra. Sim. E isso que atrapalha em tudo. Isso não só na TV aberta, isso também acontece na TV fechada. Mas as pessoas, os colunistas de televisão, os colunistas de marketing, os colunistas da Punta del Este, eles continuam tendo a cabecinha pequena e acham assim, não, bacana, legal, o Globo de lá pega um pacote de um reality show lá, ganha lá 5, 6 cotas de televisão e acha bacana, legal. O esporte é sempre jogado de lado. Para os colunistas de televisão, joga pro lado. Então, por que o cara que vai escrever lá durante toda a semana, ou a semana, cada uma das suas colunas, em seus portais, sites, e o cara, 4, por que não faz uma questão no seguinte? Por que vocês não cobram da emissora que você diz que é super poderosa um apoio maior à questão dos esportes desse Brasil? Aonde você fez? Por onde? Por onde? Para o quê? Eu tenho duas questões que é a seguinte. Está aprovado agora com o BBB e as quartas-feiras sem futebol, que é muito bom para a maior emissora do país, não exibir futebol na quarta-feira. Ela tem um produto que dá mais audiência. Ponto. Está aprovado isso. Futebol não dá 20 pontos, o BBB já está beirando os 40. É muito mais vantagem você passar outra coisa. Por outro lado, o que eu acho que precisa ser feito não é o colunista cobrar, e nem e nem passa pela Globo no sentido de comprar evento. Ela tá mais no direito dela de impedir a outra de comprar e evitar a concorrência. Eu, no lugar dela, faria a mesma coisa. O que eu acho que tem que ser feito é o governo precisa regulamentar a mídia no Brasil, coisa que ela não fez. Aí o pessoal vai me chamar de comunista, vai mandar eu ir pra Cuba, não sei o que, parará. Mas os Estados Unidos tem mídia regulada, boa parte da Europa tem mídia regulada, e isso faz com que canais não tenham 80% do mercado publicitário, tem os principais jornais, revistas, canais de TV a cabo, principal canal de TV aberta e as principais rádios do país. Você não pode deixar isso acontecer. Isso você só consegue impedir de fazer tendo regulamentação de mídia. Então, meus amigos, aqui chega a moral da história. Regule já! É aquilo que eu costumo dizer. Ou os colunistas de televisão têm vergonha na cara e tentam passar a valorizar a questão esportiva de forma realmente decente, ou se acharem que está na zona de conforto para querer postar alguma coisa sobre a reality show, disso, aquilo. Para eles é bom, o esporte não dá audiência para eles, reality show dá. Reality show mas é aquilo. Mas é aquilo que eu falo, Eduardo. Não adianta o cara postar uma coisa, por exemplo, ele postar lá sobre um reality show, só porque o cara quer saber sobre o direito de transmissão, não sei de onde. Entendeu? O público esportivo ele quer saber o que realmente interessa. E se tem um colunista de televisão para isso, sobre questão de direito de transmissão ou de direito de TV, e o cara não escreve, como é que nós vamos saber? Pra onde nós vai? Entendeu? Então, tipo assim, é isso que me irrita. É isso que realmente me irrita. Mas, enfim, de qualquer forma,
A galera nos comentários depois pode falar o que quiserem aí. Mas é uma coisa que eu venho criticando há muito tempo. Falar bem da Globo só para ter algum ganho, um troca, é muito fácil. É muito moleza. Agora, quero ver você querer mostrar a eficácia esportiva que você não fez durante quase os últimos 20 anos para cá. Essa última década, principalmente, também. Então, é só o que eu acho. Enfim, eis a discussão. Mas, enfim. Mas, para a gente completar, o Eduardo, qual é o seu destaque final, por favor, aí? Então, meu destaque final, o César Augusto já usou lá no início, que é o Drive to Survive, que vai vir essa semana aí. Vamos ver se a gente consegue uma temporada, eu acho, um pouco mais amigável, assim. Eu acho Drive to Survive é muito nicho de público. Eu acho que falta ela abrir mais para quem não é fã de Fórmula 1 e para quem não acompanhou a temporada. Eu acho ela muito focada para de Fórmula 1. Eu acho que ela poderia abrir mais um pouco para um público em geral. Apesar de que isso geraria a crítica de que a série tá sendo genérica demais, né? Enfim. Meu caro César, seu destaque final, por favor, aí. Indo no destaque do Eduardo, a Motorsport.com publicou que a Liberty Media está negociando com a Amazon a transmissão de direitos, a questão dos direitos de transmissão da Fórmula 1 para streaming. Além do F1 TV Pro, vai ter, se tudo correr com negociado, algumas corridas sendo transmitidas pela Amazon Prime, e o Drive to Survive do Netflix será como se fosse os bastidores. Então, esperemos os próximos capítulos. Muito bem. Meu caro, meus amigos do Brasil, muito obrigado aí pela audiência. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações. Hoje estou aqui com essa questão de luminária improvisada, né, que é uma coisa maravilhosa nesse Brasil, mas eu vou tentar fazer de tudo para que semana que vem esse problema aqui da minha iluminação seja resolvida e nós possamos ter um programa minimamente decente e principalmente aí de imagem melhor aí para você que nos acompanha em todo o território nacional. Certo? Siga nossas redes sociais, acompanhe aí os nossos vídeos que nós temos aí, que vai entrar em breve aí durante todo esse mês. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos de volta para colocar e agradecer a sua companhia